Lei 14.133. Paramos na seção 3 da dispensa de licitação. Artigo 75. É dispensável a licitação, inciso 1, para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Inciso 2, para contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. Inciso 3, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação, a linha A, não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. A linha B, as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Inciso 4. Para contratação que tenha por objeto a linha A, bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. A linha B, bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. A linha C, produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$300 mil. A linha D, transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. A linha E, hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. A linha F, bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. A linha G, materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. A linha H, bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da Força Militar. A linha I, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. A linha J, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. A linha K, aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. A linha L,
serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5 do caput do artigo 3 da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. A linha M. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Inciso 5. Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3, 3A, 4, 5 e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida lei. Inciso 6. Para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. Inciso 7. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Inciso 8. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Inciso 9. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 10. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Inciso 11. Para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 12. Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, o SUS, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia. Inciso 13. Para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Inciso 14. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os seus serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Inciso 15. Para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 16. Para a aquisição de pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino,
pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos ou em parceria que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS nos termos do inciso 12 do caput deste artigo e que tenha sido criada para esse fim específico, em data anterior à entrada em vigor desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Parágrafo 1. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados: inciso 1. O somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Inciso 2. O somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Parágrafo 2. Os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. Parágrafo 3. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Parágrafo 4. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Parágrafo 5. A dispensa prevista na alínea C do inciso 4 do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulação específica. Parágrafo 6. Para os fins do inciso 8 do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Parágrafo 7. Não se aplica o disposto no parágrafo 1 deste artigo às contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. Capítulo 9. Das alienações. Artigo 76. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá a autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: alínea A, dação em pagamento; alínea B, doação, permitida exclusivamente por outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H deste inciso. Alínea C. Permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a toma de valores, sempre que for o caso. Alínea D. Investidura. Alínea E. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Alínea F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habilitação ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública.
A linha G, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis, comerciais, de âmbito local, com área de até 250 metros e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. A linha H, alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas, rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. A linha I, legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6383, de 7 de dezembro de 76, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. A linha J, legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Inciso 2, tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: a linha A, doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após a avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. A linha B, permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A linha C, venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D, venda de títulos, observada a legislação pertinente. A linha E, venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. A linha F, venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 1. A alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Parágrafo 2. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 3. A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a: inciso 1. Outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a locação do imóvel. Inciso 2. Pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009. Parágrafo 4. A aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 3 deste artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1 de dezembro de 2004. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico econômico. Inciso 4. Previsão de extinção automática de concessão dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Inciso 5. Aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária.
Inciso 6. Limitação a áreas de que trata o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores. Inciso 7. Acúmulo com o quantitativo de área decorrente de caso previsto na linha I do inciso 1 do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 6 deste parágrafo. Parágrafo 5. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, inciso 1. A alienação ao proprietário de imóvel lindeiro de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação e nem superior a 50% do valor máximo permitido para dispensa de licitação de bens e serviços previsto nesta lei. Inciso 2. Alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 6. A doação com encargo será licitada e seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 7. Na hipótese do parágrafo 6 deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Artigo 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante, que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Capítulo 10. Dos instrumentos auxiliares. Seção 1. Dos procedimentos auxiliares. Artigo 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei: inciso 1. Credenciamento. Inciso 2. Pré-qualificação. Inciso 3. Procedimento de manifestação de interesse. Inciso 4. Sistema de registro de preços. Inciso 5. Registro cadastral. Parágrafo 1. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Parágrafo 2. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações. Seção 2. Do credenciamento. Artigo 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Inciso 1. Paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Inciso 2. Com seleção a critérios de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Inciso 3. Em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras. Inciso 1. A administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Inciso 2. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Inciso 3. O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação. Inciso 4. Na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Inciso 5. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração.
Inciso 6. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital.